Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é João, eu sou o host do canal Em Síntese e esse é o segundo vídeo da minha série lendo A Vontade de Mudar, Homens, Masculinidade e Amor, da Bell Hooks. Por esse ser o segundo vídeo, a gente já tem um primeiro vídeo, onde a gente fala sobre o primeiro capítulo. Considere assistir ele. Ele não é essencial para entender esse capítulo, mas é interessante para eu conseguir ter um panorama geral do livro. Bom, e nesse vídeo a gente vai falar sobre um inimigo oculto da nossa sociedade. Alguém que está ali ditando os comportamentos, ditando como tudo funciona, mas a gente nem sabe o nome. Quer dizer, a maioria de nós nem sabe quem é. Então, vamos pro vídeo. Existe hoje uma estrutura fundamental na nossa sociedade, que hoje é a causa dos altos índices de depressão dos homens. Ela também contribui ativamente para a violência contra a mulher. E molda o comportamento masculino para que os homens sejam mais suscetíveis a ir à guerra. Algumas mulheres já devem saber do que eu estou falando, mas como a Bell Hooks traz no segundo capítulo do seu livro, a esmagadora maioria dos homens não fazem nem ideia do que é isso. E aqueles que conhecem atribuem a solução disso às feministas, o que é engraçado, porque isso vai ditar o comportamento masculino do berço até a morte. Mas como negar um sistema que a gente nem sabe o nome? Como negar algo que nós não conversamos e nem elaboramos sobre? Bom, chega de mistério. Eu estou falando do patriarcado, que hoje é atribuído a uma subcultura feminista, que são as feministas radicais, e aos LGBTs. Mas essa é uma estratégia para que os homens continuem ignorantes sobre essa estrutura, que continuem ignorantes sobre um aspecto fundamental da vida masculina e que guia muito da forma como os homens se comportam e se relacionam com o mundo. Por definição, a Bell Hooks vai dizer que o patriarcado é um sistema político-social que insiste que os homens são inerentemente dominantes, superiores a tudo e a todos, considerados fracos, sobretudo as mulheres, e que a eles é atribuído o direito de dominar e governar, e manter essa dominância por meio de várias formas de violência e terrorismo psicológico. Eu peço para fazer um destaque aqui em dominar os homens mais fracos. Hoje na internet você consegue encontrar muito conteúdo sobre como os homens dominam e governam as mulheres. Porém, discutir sobre como o patriarcado afeta os homens ainda é colocado como algo secundário dentro dessa discussão. Algo que a Bell Hooks não faz nesse capítulo. Ela começa a trazer essa discussão também para os homens começarem a entender as opressões que eles sofrem por conta desse sistema. O que é algo meio escondido. No Instagram, no TikTok e até aqui no YouTube, você vê muito conteúdo sobre masculinidade que não cita o patriarcado. O que é um erro crasso. Porque, como eu disse, como os homens vão lutar sobre algo, vão entender e elaborar sobre uma coisa que eles nem conhecem, que eles nem entendem? Após essa mínima introdução, a Bell Hooks vai abordar o próximo tópico desse capítulo, que é como a relação masculina é construída dentro do patriarcado. Ela vai trazer alguns detalhes da criação do irmão dela, que como menino, desde novo foi ensinado os pilares do patriarcado, que são que ele deveria ser servido, que ele deveria prover, ser forte, se recusar a criar e cuidar dos outros, e para mim, o principal, se reprimir sentimentalmente. Dentro dessa criação, ele também foi ensinado que a violência, dependendo do contexto apropriado, é algo que deve ser incentivado. Enquanto para as mulheres, essa mesma violência é negada, pois para elas é ensinado que elas precisam ser submissas, dóceis e amáveis. Uma das questões que vai surgir durante o capítulo é que se é possível criar os nossos filhos fora desse pensamento. E ela vai responder isso trazendo um relato do psicólogo Terence Real, que tentou criar os seus filhos fora dessa lógica.
Porém, no seu relato, ele vai discorrer sobre como seu filho Alex, que era uma criança que estava fora dessa lógica, foi repreendido pelos amigos do seu irmão mais velho. Repreendido com olhares de desprezo, de vergonha, algo que ele vai nomear como traumatização normal, que seria esse processo de violência que a criança, nesse caso os meninos, vão sofrer para aprender a se moldar às regras patriarcais. Algo que, infelizmente, está fora do controle dos pais. Mas ao tentar criar seus filhos fora dessa estrutura, o Terence não resolve todo o problema. Porém, ele vai trazer a possibilidade dos seus filhos no futuro se relacionarem e se comportarem de uma forma diferente. Uma forma que não necessariamente seja patriarcal. E que assim tenham a liberdade de criarem o seu próprio caminho. Bom, seguindo adiante no capítulo, nós vamos discorrer sobre a manutenção do patriarcado. E a Bell Hooks vai começar dizendo que, apesar de hoje o pensamento feminista explicitar que um pensador patriarcal não necessariamente precisa ser um homem, a maioria das pessoas continua a atribuir que os homens são um problema e que eles são os precursores do patriarcado. E isso não necessariamente é uma verdade. Pois hoje com a internet, a gente consegue ver que tem sim mulheres que são extremamente comprometidas com as ações e os pensamentos patriarcais. E ela vai frisar que isso é independente da posição política. Pois quando a gente cria esse ideal de que as mulheres são apenas e unicamente vítimas dos homens, faz com que elas possam, de certa forma, manter a própria lealdade ao patriarcado. Uma grande contradição do pensamento coletivo é de que, por uma casa ser chefiada por uma mulher, as crianças nesse lar estariam salvas desses pensamentos e essa imposição patriarcal. Porém, surge uma pergunta: como o Brasil, tendo um alto índice de famílias chefiadas por mulheres, ainda produz homens extremamente comprometidos com o patriarcado e com a dominação feminina? Normalmente supõe-se que apenas um homem consegue ensinar esses valores para os seus filhos. Porém, lares chefiados por mulheres, por terem a falta da figura masculina, acabam idealizando e fantasiando o que seria ser um homem de verdade. E como todos nós estamos dentro dessa lógica e dentro dessa estrutura, acaba que as mulheres são muito mais propensas a idealizar o papel patriarcal masculino. Assim fazendo com que seja necessário reconhecer que os dois gêneros fazem essa manutenção. Assim como os dois gêneros são responsáveis para vencer e superar o patriarcado. Hoje, dentro dessa questão, há uma divisão binária. A de que os homens oprimem as mulheres e de que todos nós somos feridos pelos papéis de gênero. Porém, essas duas questões coexistem. Ainda que os homens abusem, violentem e oprimam as mulheres, o que é um fato inegável e inquestionável, eles também são feridos pela rígida divisão dos papéis de gênero. Porque, para que consigam seguir esses papéis com maestria, é necessário que eles sejam emocionalmente incapazes e tenham o seu livre-arbítrio negado completamente pelo patriarcado. E assim se tornando dificílimo para um homem ser desleal a essa estrutura, pois o patriarcado vai convencer ele de que a dominação feminina é uma coisa benéfica, sendo que não é. Porque se realmente fosse bom para o homem a dominação feminina, por que ainda temos homens que são extremamente felizes com os seus trabalhos, com os seus relacionamentos? Porque os homens, ainda numa tentativa de fugir, caem no vício, ainda sendo algo extremamente comum dentro do universo masculino. Bom, essas são as questões que a Bell Hooks vai abrir dentro desse capítulo. Essa foi a síntese do segundo capítulo do livro, que se chama Entender o Patriarcado.
Para mim esse capítulo ele é fundamental. E durante muito tempo, nas minhas discussões, o patriarcado, quando é relacionado ao masculino, sempre foi colocado como algo secundário, né? E que realmente é importante a gente saber como a dominação das mulheres é feita pelo patriarcado. Mas trazer essa questão masculina me ajudou muito a elucidar diversos pensamentos e diversos problemas que eu tive durante toda a minha vida, praticamente. Também acho que não é um capítulo muito confortável para as mulheres, pois ele vai acabar tirando a mulher desse local de vítima e vai trazer ela como um ser ativo dentro dessa estrutura. O que é algo que traz uma contradição, né? Como eu mantenho algo que me oprime, que me violenta? Eu entendo as mulheres, né, que avaliam mal esse livro porque realmente é algo que não é muito confortável de se ouvir. Mas uma coisa que eu gostei muito que ela traz aqui é que o patriarcado conseguiu uma coisa que o racismo não conseguiu, que foi se manter oculto dentro da nossa sociedade, né? Hoje você fala de racismo, as pessoas realmente levam isso como uma questão séria. Elas vão discorrer sobre como isso é um problema social que precisa ser resolvido, independente da posição política, né? Claro que a gente tem alguns malucos hoje em dia, mas eles são, pelo que eu entendo, uma minoria, né? Mas o patriarcado não. O patriarcado, quem fala é descredibilizado, é tirado como radical e não é levado a sério. E algo, como eu disse, né, fundamental na construção masculina é deixada de lado. Tipo assim, a maioria dos homens nem sabem o que é o patriarcado, né? E conversando com a minha psicóloga, a gente entende que é muito importante a gente saber nomear as nossas opressões, sabe? Porque quando um homem traz que ele. Quando ela traz, na verdade, né, a Bell Hooks, que o homem é emocionalmente incapaz, é isso. Muitos homens não se sentem confortáveis para falar com as suas esposas sobre o que eles estão sentindo. O que, para mim, isso é gravíssimo, né? Porra. Então, acho que essa reflexão é extremamente importante, né? E me ajudou muito a tirar o patriarcado desse local de que é um problema e colocou ele como uma estrutura. E, digo mais, uma estrutura que é até pior que o racismo, né? Pois o racismo, ele dita a relação entre etnias diferentes. Mas o patriarcado, ele vai ditar relações entre gêneros, né? Entre o masculino e o feminino. Então, isso para mim é algo que abrange todas as camadas da nossa sociedade, independente da sua etnia. Então, acho que colocar o patriarcado nesse local é extremamente interessante. Bom, muito obrigado se você ficou até aqui ao final do vídeo, eu ficando me ouvindo falar. Considere se inscrever e deixar um like no canal. Eu já tenho o primeiro vídeo dessa série que eu tô fazendo. Então, se você tiver um tempinho, cola lá para entender um pouquinho mais sobre. E até logo. Tchau, tchau.